Segundo Reis. Capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o entregou continuadamente na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Jeoacás, porém, suplicou diante da face do Senhor. E o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel. Pelo que o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que saiu de sob a mão dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andaram neles, e também a Azera ficou em pé em Samaria. Porque, de todo o povo, não deixara Jeoacás mais que 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como o pó da era. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, porém andou neles. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorando sobre ele e exclamou: meu pai, carro de Israel, e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: feri a terra. E ele a feriu 3 vezes, e cessou. Ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. O Senhor, porém, teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se tornou para eles, por amor do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir nem lançá-los da sua presença. Ao morrer Hazael, rei da Síria, Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia tomado das mãos de Jeoacás,
seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel.